Pessoal, agora vamos fazer uma vela chantilly. Nossas velas acabaram na nossa loja. Então a gente vai fazer uma vela de chantilly de morango hoje. Nós vamos utilizar 200 gramas de cera de coco. Eu gosto de usar, olha só. Por quê? Além dela deixar um acabamento mais bonito, ela é cera de coco pura. E pra gente fazer o nosso chantilly, se for alguma composição, já não dá certo. Então, pra fazer o chantilly, a cera de coco precisa ser pura. Senão ele não vira chantilly. Ele vai virar vai engruvinhar todinho e não vai chegar no ponto que a gente quer. Então precisa ser... Eu gosto dessa marca porque eu já testei com outras e, infelizmente, o ponto de chantilly não chega. Só chega nessa. Eu vou derreter ela agora a 70 graus e esperar ela baixar até 65 pra gente poder misturar a nossa essência. Eu já vou deixar a essência separada. E eu gosto de utilizar 12% da essência. Eu vou medir aqui 12 gramas, que será 12% da nossa cera. Eu tô utilizando a champanhe, tá? Vamos pesar agora os 12 gramas. Se passar, pessoal... Ah, porque você não deixa, que vai ficar com cheiro mais forte. Sim, realmente. Porém, o nosso pavio, ele não vai aguentar. E a vela vai começar a apagar sozinha. Porque além da essência, vai o corante. Então, a cera em si, ela não vai comportar tudo isso de óleo. Então, se você não seguir a receita certinha, a sua vela, ela vai ficar cheirosa, porém, ela não vai ter funcionalidade de vela, porque ela vai ficar apagando o pavio com facilidade, a pessoa vai ter que ficar reacendendo e reacendendo. Então, sempre siga a receita certinha, porque no final, a gente quer um produto cheiroso e com funcionalidade. E não... Enquanto a nossa cera vai chegando à temperatura dela aqui, nós vamos colar o pavio no nosso recipiente que nós escolhemos para essa vela. Eu continuo utilizando a cola quente. E só um pouquinho, tá, pessoal? Eu gosto de, nesse modelo, utilizar 2 pavios. Pelo fato de conter corante e a essência. E por ser uma vela decorativa, também, eu acho que agrega mais valor e ela fica mais bonita. O pavio já está colado. Nossa cera já está chegando à temperatura dela. Depois de alguns testes, eu descobri que o nosso recipiente, onde nós aquecemos a nossa cera, ele interfere também na hora de você utilizar o seu termômetro. Se você utiliza o termômetro de cozinha, esse simples igual o meu, na hora de colocar o termômetro aqui, não deixa encostar no fundo. Deixa só na cera. Daí você vai saber a temperatura exata que a sua cera tá. Porque se você encostar ela no fundo, o termômetro também pode entender. E o recipiente, ó, ele tá bem quente. Eu não consigo ficar muito tempo com a mão nele porque ele tá bem quente. Então, eu acredito que ele deva estar um pouquinho acima da temperatura recomendada para colocar a essência. Então, é sempre bom fazer os testes na sua casa. Como eu tô trabalhando numa bancada de vidro, nós vamos colocar o produto quente no vidro. Então, nós sempre colocamos um paninho embaixo para não correr o risco de rachar o nosso copo. Para aquecer o nosso copo, para não criar bolhas. Mesmo que crie também não tem problema, nós estamos utilizando uma cera 100% vegetal e isso pode acontecer. Não quer dizer que a sua cera é de má qualidade, sim que ela é de boa qualidade. 100 gramas de cera. Eu utilizo esse pavio porque ele é mais durinho. Então eu não preciso utilizar o centralizador, porque se eu acertar ele, ele vai ficar certinho e vai aguentar até a minha cera esfriar. Agora eu vou colocar cera no meu recipiente. Cera de coco tipo dura. Eu vou lavar no recipiente, né? E vou colocar essa cera. A cera tipo dura. Pra gente fazer os nossos morangos. Vou deixar minha vela aqui descansando. E pra fazer o nosso morango, a gente vai utilizar a cera de coco tipo dura. Pessoal, já lavei meus recipientes. Já coloquei a quantidade de cera que eu preciso. Eu vou derreter essa cera, pigmentar ela com o pigmento da cera Manil, colocar no meu molde de morango, esperar ficar pronto. Enquanto isso, a gente vai fazendo chantilly pra colocar na nossa vela. Então, pessoal, já derreti a minha cera. Por que a gente não pode usar a mesma cera pra fazer o molde? A cera de coco, ela é bem molhadinha. E ela não vai desenformar. Então, a gente utiliza a cera dura pra gente conseguir desenformar. A gente vai pigmentar a nossa cera. O meu molde, eu vou fechar ele com fita. Porque ele tem uma abertura lateral pra melhor desmoldar. Ele tem essa abertura lateral. Então, a gente coloca uma fita pra não vazar cera.
Ou você pode pôr um elástico também. Como eu tô sem nenhum aqui próximo, eu vou fechar com a fita mesmo, que não tem problema. Aqui tá nosso morango. Agora a gente vai lavar o nosso recipiente pra fazer o nosso chantilly. Ó, pessoal, eu já lavei meu recipiente. Já medi mais 100 gramas de cera, mais 12 gramas de essência. Esse daqui vai ser o nosso chantilly, que a gente vai colocar em cima da nossa vela. Então eu vou derreter, esperar chegar aos 65 graus novamente. Não precisa ter pressa, pessoal, porque a gente precisa esperar terminar de secar aquela cera que a gente colocou no recipiente, pra colocar o nosso chantilly em cima, senão ele vai afundar. Eu não quero fazer um chantilly todo branco, porque a nossa cera já está toda branca dentro do recipiente. Então eu queria fazer uma corzinha nela, mas bem pouquinho. Pra hora que a gente bater o chantilly, ficar aquele rosinha bem sutil. Que ela tiver acesa, né? Eu utilizei a mesma essência da outra vela. E agora a gente vai esperar. Ela vai secar, vai esfriar. E a gente vai começar a bater assim que ela começar a pegar uma firmeza. Só se vocês verem, a nossa cera de coco ela é diferente, a cera dura. Ela forma um orifício no meio. Então toda vez que formar, você vem com o assoprador pra ela ficar perfeita. Ela vai derreter o que ela tá em volta, preencher o buraquinho no meio. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Ela vai preenchendo e vai secando. A cera de coco dura, ela seca bem mais rápido que a cera convencional. O nome dela já diz, né, que ela é mais durinha do que as outras. Então a gente espera, agora esperando, né, mexendo, esperando. Aí já eu volto aqui pra... Ó, pessoal, já tá ficando mais sequinho. As laterais já estão grudando, ó. Mas mesmo assim ela ainda tá muito mole pra gente emocionar ela. Vou esperar mais um pouquinho até ela pegar uma textura melhor. Ó, pessoal, já tá pegando uma textura melhor, ó. Ela vai emocionando e já ela vai virar um chantilly. Quase pegando a textura. Bater mais um pouquinho. Enquanto isso, a nossa vela ali já tá quase seca. Já tá só como a cera de coco, ela deixa um brilho diferente. Fica muito bonito o acabamento. Por isso que é bom, pessoal, sempre investir em matéria-prima de boa qualidade. Porque o resultado final influencia muito. Uma cera de boa qualidade, uma essência de boa qualidade, produtos de boa qualidade. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha o recipiente. Eu utilizava um de inox, o que não otimizava meu trabalho e me fazia gastar com produtos de limpeza muito. Então, assim, a minha economia, que eu economizei comprando um recipiente, foi todo no detergente, na água que eu utilizava para limpar. Esse daqui, a limpeza dele é muito mais fácil. Eu coloco na água, deixo ferver um pouco ou coloco uma água já fervida aqui dentro e ela limpa praticamente instantaneamente. Eu só dou uma passada de detergente dentro para tirar o restante dos resíduos. Mas a limpeza é muito mais prática. Ela é um pouco cara? Ela é um pouco mais cara, mas ela dura muito tempo e é um investimento. Para quem quer trabalhar, para quem gosta de fazer ou quer fazer só para utilizar mesmo, né? Vale o investimento, pessoal, porque é muito mais prático. A economia que você tem dos produtos, até de tempo mesmo, na hora da limpeza, é muito grande. Então, vale a pena o investimento. Esse daqui, ó, ele já vai ganhando forma de chantilly. Eu não vou utilizar o saco de confeitar. Eu vou deixar ele chegar numa textura bem grossa, bem firme. E vou ir colocando com a colher mesmo. Porque eu quero essa textura. Eu não quero uma textura de bico. Eu quero uma textura mais de merengue mesmo. Aquela que você joga e ela fica mais texturizadinha. Não com tanta precisão. Então, esse daqui eu não vou utilizar o bico. Mas quem quiser utilizar o saco com bico de confeitar, pessoal, é igual confeitar um bolo, tá?
Você vai esperar chegar na consistência que eu vou mostrar aqui. E vai colocar no saco. Vai colocar o bico que você deseja, né? E vai pressionar. A única diferença do chantilly real é que a cera, ela vai endurecer, tá? Mesmo depois que ela já tiver atingido a temperatura dela, a forma dela é ser durinha, igual essa daqui. Então, ela vai endurecendo, 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 vai chegar um ponto que você não vai conseguir apertar o saco de confeitar mais. Ele vai ficar preso, vai ficar duro. Então, tem que ser um processo mais rápido. Quem não tiver prática e quiser fazendo aos poucos, não utilizar a essência no começo, fazer a cera e ir posicionando com o bico até pegar a prática para não haver desperdício, eu aconselho. Agora, quem já for confeiteira, já tiver, né, um manejo melhor com o bico de confeitar, não tem problema, não é algo absurdamente difícil. Só mas tem que ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, porque a cera, ela endurece bem rapidinho. E aí você vai acabar entupindo o bico, né, e não vai conseguir fazer o desenho que você deseja. Mas de resto, é muito simples e muito fácil. Não tem segredo, é só ter paciência e calma. Não adianta fazer as coisas correndo ou com pressa. Separa tudo que você tem que vai usar, vê certinho o que você vai utilizar, separa, deixa tudo do lado. E aí você vai conseguir fazer e ter um produto de mais qualidade, sem se estressar ou passar raiva. E isso daqui é terapêutico, pelo menos pra mim isso aqui é terapêutico. Agora a gente vai batendo aqui, tá quase atingindo, mas ainda tá em ponto de merengue. Eu quero um ponto mais firminho pra colocar. Eu vou batendo até eu atingir esse ponto que eu desejo. Ó, pessoal, já tá uma textura bem legal. Já tá um rosinha bem legal. Uma textura bem legal. Eu vou testar alguma coisa aqui com vocês. Pra ver se vai ficar bom. Eu quero colocar mais umas gotinhas de corante, porém eu não sei se vai misturar corretamente. Mas eu vou testar porque me deu curiosidade de ver como que vai ser. Agora ficou um rosa bem bonitinho. Bem rosinha bebê mesmo. Essa textura dá até vontade de comer. Parece um chantillyzinho de morango. Quem tiver criança em casa, cuidado. Manter fora do alcance sempre, porque é muito perigoso. Já a gente vai enfeitar a nossa vela. Já tá praticamente seca. Passar um paninho na... Agora chegou no ponto, ela tá bem cremosinha. Bem chantilly mesmo. Isso que eu falo, esses paninhos aqui são uma mão na roda. Eles ajudam muito. E são descartáveis e fáceis de usar. A gente vai decorar a nossa vela mesmo como se ela fosse uma sobremesa. Não tem problema a gente sujar as beiradas, porque nós vamos vir limpando depois. Eu quero que ela fique com essa textura de merengue mesmo, puxadinho pra cima. Acho que dá todo um charme. Sujou o pavio, não tem problema, tá, gente? Na hora de secar, a gente vai vir arrumando. Ó, viu como ela já vai endurecendo? Então, quem estiver utilizando o bico de confeitar, tem que tomar bastante cuidado. Eu quero que ela fique parecendo uma sobremesa mesmo de merengue. Aquelas que a gente vê na padaria. Ela fica com uma textura bem diferente.
Esse aqui a gente vai limpando depois. O pavio a gente vai limpar depois também. Agora a gente vai vir com o nosso morango. Nossa cobertura. Se tiver um palitinho, fazer um charmezinho. Aí você vai utilizando a sua criatividade. Quase. Ao vivo é isso aqui, pessoal. Vira uma sobremesa. Agora a gente vai desenformar o nosso morango. E vamos colocar na nossa sobremesa. E assim ela fica. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui e já volto com o resultado pra vocês de como que ela ficou perfeita. E assim ficou a nossa vela. Linda, perfeita e muito cheirosa, parecendo uma sobremesa de padaria.